A gente continua a nossa conversa com o Dante Graça. E Dante, a gente já ouviu promessa em relação a vacinas que o público de 50 anos começaria a ser vacinado lá e não foi, né? Agora a gente tem a vacina de 11 milhões, né, de vacinas para uma semana e finalmente uma outra promessa de recuperação da BR-319. São promessas que, se forem cumpridas aí, né, se forem executadas, seriam muito importantes aqui, né? As duas para o Brasil todo, não só para a nossa região. Falando especificamente dessa questão da BR-319, essa promessa veio numa videoconferência aí que o senador Eduardo Braga teve com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e a promessa que foi feita, ela joga lá para 2022 ali a pavimentação, a recuperação, praticamente a reconstrução, né, daquele trecho do meio. Ali a expectativa é de que eles apresentem um relatório que foi exigido pelo IBAMA, apresentem agora a partir de abril. Esse relatório deve trazer todas as intervenções que são necessárias para você manter todo aquele entorno ali desse trecho que a gente chamam de trecho do meio, mas é a metade da rodovia inteira, né? Porque tá só pavimentada uma pontinha e a outra. Esse meio é maior que as duas pontas, né? Então é a rodovia quase inteira. Então eles afirmam lá nessa conversa, o que ficou prometido é que esse projeto vai ser entregue agora, né? Tipo em abril, para que o IBAMA aprove, né? Aprove ou não, né? Mas a tendência, já como ele já recomendou essas alterações que vão ser feitas agora, a tendência é de que haja uma aprovação para que finalmente, né, a rodovia ganhe uma cara de fato de rodovia. Mas é importante a gente lembrar que a BR-319 está aí desde 1990, mais ou menos, muito prejudicada, e a gente viu agora, né, durante essa nossa crise do oxigênio, o quanto ela desse jeito que ela está, é prejudicial. Falta, né? Isso. Exatamente. Isso, a gente teve oxigênio aí parado, demorando 5 dias, 6 dias para chegar aqui, quando podia ter chegado em 12, 14 horas, né? Então, agora, Dante, até pode aproveitar falar. a tua participação, porque você, como a gente acompanha este caso, porque nós vimos a necessidade da 319 agora em relação à falta de oxigênio. Sim. O país todo viu isso, acompanhou isso de perto também pelo noticiário. E ainda assim, a gente viu o Ministério Público Federal se manifestando contra a reconstrução daquele trecho lá, que não chega nem a ser ao meio, lá aquela primeira parte, que inclusive já foi pavimentado porque o que dizia que ali estava sendo asfaltado e não apenas recuperado. E era uma operação tapa-buraco, né? Exatamente, e sequer era no trecho do meio. Será que passa mesmo o licenciamento dessa obra pelo IBAMA? Acredito que sim, por tudo que está envolvido, pela maneira como a gente está vendo as ações sendo desenroladas agora. Claro que vai ter que fazer essas adequações, e aí é uma hora de sentar até com o próprio MPF, com todas as forças aí que estão unidas, com os órgãos ambientais, e de mostrar, de fato, é uma obra complexa, é avaliada em 1 bilhão e 400 milhões, né, de reais, o que precisa ser feito de intervenção. Essa fiscalização, essa vigilância, ela sempre vai ter, e ela é importante para que não haja um descontrole também ambiental nessa região. A gente tem povos ali que vivem no entorno da rodovia, que já está aberta, né? Não é que se vai abrir um novo trecho no meio da mata, não é isso, já está aberta, só que não serve nem para um fim, nem para o outro, né? Nem para a preservação, nem para o transporte. Então essa vigilância ela é importante, né? Ela deve haver, mas deve haver, eu acho que nesse momento maior, o mais importante, tendo esse exemplo tão recente agora para a gente, uma conciliação, uma união em torno dessas questões, que cada lado tente ceder um pouco sem que haja um prejuízo geral. Até porque se houver essa preservação do ambiente que tem em torno, é preciso que se faça passagens ali para os animais silvestres daquela região. A gente pode até ter alguma coisa eventualmente turística ali nessas paradas, assim. A gente sabe que uma viagem de 12, 14 horas aí para quem gosta de botar o pé na estrada, tem sempre umas paradinhas estratégicas, então dá até para você criar alguns pontos aí nesse caminho, mas tudo isso precisa de uma conciliação mesmo, de uma união entre poderes e de uma vontade de fazer também. Né? Vontade de fazer. Isso é fundamental. Vontade de fazer é fundamental. E, se eu não me engano, já é o terceiro IRIMA que foi para análise. A análise demora muito. O custo para fazer um estudo como esse, ele é alto. E se demora muito a resposta, um orçamento que era previsto para um valor acaba dobrando, Exatamente. aumentando, porque o que era um buraco vira uma cratera. E assim vai, né? A gente espera que haja celeridade nesse caso agora, para que 2022, de fato, seja o ano da BR, né? A maior prova dessa lentidão, Adriana, é isso que você está falando. A gente acabou de comentar aqui que o projeto deve ser entregue agora,
para a coisa começar a andar em 2022, né? No Porque ano que vem. é muito O trânsito, buraco, muita imagina um buraco esperando um ano. O que vai acontecer com ele no período de chuvas. Vou ficar aqui, não vou mudar não, enquanto esse projeto está aí, não. Exatamente. Ficar quietinho aqui, é Dante, complicado. Rapidinho, e do ponto de vista econômico, porque a gente está enfrentando aí um desmonte, né? Ou pelo menos tentativas, primeiro com a indústria de concentrados, depois veio a ameaça lá da importação, de redução do imposto de importação de bicicletas, depois de eletroeletrônicos também, a última batalha, ou seja, a BR pode ser um instrumento para o desenvolvimento econômico da nossa região também. Está colocado em pauta essa necessidade também? É muito importante essa tua colocação, Emanuel, até porque a gente está, justamente por conta desse momento que a gente está vivendo, e aí, nesse ponto, a rodovia é fundamental para o escoamento de produção, né? Não só produção do distrito, da pouca que talvez a gente ainda tenha daqui para o ano que vem, se as coisas continuarem como está, mas também de produtores rurais, né, de tudo isso. São assuntos que vêm sendo colocados pelos parlamentares do Amazonas sempre que há essa discussão dessa necessidade de... E aí é um ponto que eu faço uma consideração com todas as discordâncias, às vezes, que eles têm entre si e entre os interesses deles e os interesses do povo. Essa é uma coisa que está sempre colocada em questão. Nesses casos, geralmente há uma união mais forte, né, que uma união que não é regra, mas ela nesses momentos ela sempre aparece. Então ela é fundamental que se olhe dessa perspectiva também, porque a gente está num momento muito complicado para o Brasil como um todo, não só para o Amazonas, mas quando a gente olha para o Amazonas, se você somar esse isolamento geográfico causado, né, um dos pontos, causado por uma falta de ligação terrestre com o resto do Brasil, mais esses ataques ao polo industrial, a questão da pandemia atrasa qualquer tipo de investimento em turismo, que era uma saída muito importante para a economia da região. Então, né, é preciso que se olhe para o que está ali mais palpável, que é uma reconstrução, de novo, repito, dura, difícil, complicada de se atender a todos os interesses, mas ela é inevitavelmente necessária.